relacione os princípios da Política Nacional de Humanização às suas respectivas definições. Gente, ó, a política, primeira coisa, ó, vamos grifar aqui, né, o que ele está pedindo. Ó, ele vai falar sobre a Política Nacional de Humanização, certo? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, o que é a Política Nacional de Humanização, certo? A Política Nacional de Humanização, ela foi criada para pegar ali os princípios do SUS e inserir dentro da atenção básica, tá certo? Para poder ter um acesso mais humanizado, tá certo? Para realmente fazer jus aos princípios do SUS, beleza? Então, dentro da Política Nacional de Humanização, eu vou ter os seus princípios e as suas diretrizes, tá certo? Então, vou ter os princípios da Política Nacional de Humanização, que também é conhecido como PNH, tá certo? Como PNH, tá? Ó. E eu vou ter as suas diretrizes. E ele vai pedir pra gente, ó, exatamente os princípios, tá? Ó. Quando a gente fala de princípios nacional da humanização, tá certo? A gente vai falar em 3, tá? Então você vai ver lá num PDFzinho também, você vai dar uma bugada, tá? E vai botar lá, ó, Política Nacional de Humanização, beleza? Aí vai aparecer lá um arquivo bem bonitinho, tá certo? Curto, tá? Importantíssimo que você lê, porque isso cai em prova sempre, beleza? E a prova tá aqui, ó, tá? E você vai observar lá 3 princípios. O princípio da transversalidade, o princípio da indissociabilidade entre a atenção e a gestão, tá certo? E o terceiro, que é o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento do cidadão, beleza? Enquanto paciente, né? E aí a gente vai, ele aqui no caso, né? A questão está pedindo a correlação da definição desses 3 princípios e perde a alternativa correta. Fechado? Então vamos aqui correlacionar o que significa, tá certo? Cada princípio desse. Fechado? Então vamos lá. O primeiro, ó, transversalidade, tá certo? Transversalidade, pessoal, significa dizer, tá, que eu tenho uma equipe, tá certo? Uma equipe multidisciplinar, tá certo? E essa equipe multidisciplinar, ela vai agir de forma igualitária, tá certo? Na resolutividade daquele paciente, sem que cada especialidade tenha uma responsabilidade maior do que outras para a resolutividade daquele paciente, entendeu? Então, se eu tenho um paciente diabético, eu vou precisar de um clínico geral, vou precisar de um endócrino, eu vou precisar de outras especialidades, tá certo? Então, todos vão agir juntos no mesmo nível para resolver o caso do paciente, beleza? Então, eu não tenho uma hierarquia. Eu tenho uma transversalidade. Eu tenho os profissionais de saúde, tá certo? Agindo juntos em prol da resolutividade do paciente. Fechado? Espero que essa definição ela tenha ficado bem aí marcada na sua cabeça, tá? Então, essa alternativa aqui, essa transversalidade, a gente tem que buscar alguma afirmação aqui, tá certo? Alguma definição que fale sobre isso, tá? Ó, então vamos aqui, ó. Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão. Não tem nada a ver com gestão, certo? Transversalidade significa essa coparticipação dos profissionais de forma igualitária em prol da resolutividade do paciente. Vamos aqui para a próxima. Promover a troca de experiência entre profissionais multidisciplinares e o usuário aplicando a intercomunicação. Essa afirmativa é muito parecida com aquilo que eu disse, né? Promover a troca de experiência entre profissionais, tá certo? Multidisciplinar e o usuário, no caso o paciente, né? Aplicando a intercomunicação, ou seja, os profissionais se comunicando entre si para a resolutividade do paciente. Ok? Entendido? Tá? Então vamos aqui, ó. Aqui, gente, para a terceira definição, vamos ver se tem a ver com a transversalidade mais do que o item de cima, né? Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção de saúde. Não, tá certo? Não tem nada a ver com transversalidade, tá? Você vai abrir o PDF e vai ver lá a definição direitinho, beleza? E é exatamente isso que eu tô falando para você, tá? Então, nossa afirmativa aqui que corresponde à transversalidade é essa realmente que eu falei para você, tá? Então, vamos buscar aqui na alternativa, tá certo? Já eliminar
o que não tem aí o número 1, tá? Na segunda casinha aqui, né, ó. Então aqui, ó, já vai embora essa alternativa A, já vai embora essa alternativa C e já vai embora essa alternativa E. Olha só, né, ó. Então a gente já elimina aí, tá certo? Elimina aí, né, boa parte das alternativas, tá? Então vamos ver aqui o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão, tá certo? Ó, então, gente, o que significa dizer isso, né? Ó, indissociabilidade entre a atenção e a gestão. A gestão, gente, ele vai agir, a gestão lá, né, da saúde, ele vai agir em prol da resolutividade do caso do paciente, tá certo? E isso não é dissociável, tá certo? Isso não é separado. Eu não tenho apenas um órgão administrativo com a intenção de resolver as burocracias administrativas. Eu tenho que fazer aquilo em prol de uma coisa, que é a resolutividade do caso do meu paciente, tá certo? Então vamos buscar aqui qual a alternativa que mais se aproxima disso, tá certo? Ó, vamos para a primeira aqui, ó. Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões das gestões na atenção da saúde, né? Ó, parece, né? Falou ali de gestão, tal, vamos deixar aqui stand-by. Vamos para outra alternativa. Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos? Não, tá certo? Então, indissociabilidade entre atenção e gestão tem muito a ver com o que está aqui, ó, escrito nessa primeira afirmativa, tá certo? Então vamos aqui, ó. Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão na atenção da saúde. Isso, de fato, acontece, tá certo? Ó, todas as ações, as decisões que são tomadas na gestão da saúde, elas têm um impacto lá no final, né? Lá na cadeia final de atendimento ao paciente, lá na atenção da saúde, beleza? Então elas não são separadas, elas não são dissociáveis, né? Muito pelo contrário, elas são indissociáveis. Fechado? Então aqui nessa primeira afirmativa, aqui nessa primeira definição, nessa primeira casinha, a gente bota aqui, ó, a indissociabilidade entre atenção e gestão, beleza? Aqui, né, então sobrou aqui pra gente, né, na última aqui o 3, beleza? Mas vamos ver aqui, né, ó, o que significa aqui, ó, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, né, que é um dos princípios da PNH, beleza? Então, gente, ó, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, tá? Significa dizer que a saúde, como eu falo, como um todo, né? Ela tem aí um dever de reconhecer que o cidadão ele tem os seus direitos, tá certo? Ele tem os seus direitos e além disso ele tem que valorizar e incentivar, tá certo? A atuação dessa pessoa dentro do serviço de saúde em termos de promover a saúde dele mesmo, certo? Então é importante que a própria saúde em si, como quando eu falo saúde instituição, tá certo? Ela faça com que aquela pessoa ela se identifique com a condição de que tem que manter as condições de saúde para que tudo aconteça, beleza? Então, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, ele está diretamente relacionado a essa condição, que é o que tem aqui nessa terceira casinha, na terceira afirmativa, né? Ó, reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção da saúde, né? Ó, ele é corresponsável na produção da saúde. Não fica só esperando, né, o Estado, né, o município, né, a União ofertar a saúde para você, né? Então é importante que isso aconteça. Beleza? Então a gente tem, ó, 2, 1 e 3 como alternativa, né, na sequência, e a gente tem aqui, ó, a alternativa D, beleza? Vamos aí seguir para a próxima questão.